Gente, continuando então a segunda parte aí desse vídeo sobre as barreiras do cristianismo, tá? Então, continuando ali, ora as pessoas antes e muito após a Descartes reconheceram que os seres humanos são um tipo especial de animal. Então, para René, essa frase que eu citei aqui antes, né, que era penso, logo existo, essa frase então veio dos pensamentos soltos que ele tinha em relação ao mundo, ao universo das coisas quânticas, né? Ele tinha um pensamento unificado de que quando ele pensava, ele estava aí existindo, tá? Que quem não pensa não existe, é um animal, um vegetal, é, né, que não raciocina. Então, na visão dele, esse tipo de existência era devido aos pensamentos que ele tinha e à criação que ele criava com esses pensamentos, tá? Logo, gente, logo eu posso dizer também, então, aí que Descartes foi o grande inventor das formas, tá? Esse tipo de forma, formato aqui, né, que eu passei para vocês, veio da sabedoria de René Descartes, também de Hipátia de Alexandria, né? Que estudava as formas geométricas como parte de um conhecimento dentro da ciência, tá? Hoje, transformado em até sinais de trânsito, né? Você pode ver aí as formas e invenções desses grandes cientistas como sinalizantes, né? Sinalizadores, tá? Do nosso trânsito para que a gente possa, então, parar, prosseguir, não estacionar, dar preferência, né? Todos esses sinais de trânsito vieram de ideias de cientistas lá do passado, desde Hipátia de Alexandria até René Descartes, tá? Foram pessoas que estudaram a geometria, estudaram como funciona a geometria nesse universo unificado, né, das coisas humanas, materiais, tá? Essa é uma parte que eu queria passar para vocês bem importante. Depois, gente, aqui também a gente tem, tá? Uma pessoa que inventou, aqui, deixa eu ver, ó. Ninguém obteve tanto sucesso em pesquisa sobre química pneumática como Joseph Priestley, de 1733 a 1804. Ele era admirável. Como clérigo, escreveu livros sobre religião, educação, política e história da eletricidade. Converteu-se ao unitarismo, um grupo protestante que acreditava que Jesus era um ótimo professor e não o próprio Filho de Deus, né? Presley também era materialista, ensinando que todas as coisas da natureza podiam ser explicadas pelas reações da matéria. Não havia necessidade de um espírito ou de uma alma. Durante os primeiros dias de Revolução Francesa, defendida por ele, sua residência foi incendiada por pessoas que temiam que as opiniões religiosas e sociais liberais, como as dele, poderiam levar a revolução para outro lado do canal. Fugiu para os Estados Unidos, onde passou os últimos 10 anos da sua vida. Tá? Então, assim, naquela época, você não podia ter um pensamento diferente da religião primata, porque as pessoas eram perseguidas e eram fuziladas, mortas, tá? Então, elas se exilavam para outros países aí que aceitassem, então, que elas continuassem vivas, né? Então, o direito de pensar realmente era limitado, tá? O que mais que eu posso trazer para vocês aqui que eu achei interessante? Aqui, ó. Dalton criou modelos com pequenos recortes para representar os átomos. Marcava os recortes de papelão com símbolos para economizar espaço e tempo, ao escrever os nomes dos compostos e suas reações como se estivesse enviando uma moderna mensagem de texto. No início do sistema era esquisito.
demais para ser utilizado com facilidade, mas a ideia estava certa. Por isso, de modo gradual, os químicos decidiram usar iniciais para representar os símbolos dos elementos. E, portanto, os átomos de Dalton, assim, hidrogênio tornou-se H, e oxigênio O, e carbono C. Para você entender que a ciência, ela existe desde que o universo existe, né? E pessoas grandiosas, meus amigos, estudaram isso e concretizaram fatos que hoje nós usamos, tá? Durante muitos anos, a incapacidade de distinguir cores foi chamada de daltonismo. Se você conhece alguém que é daltônico, é provável que seja um menino, uma vez que essa condição raramente afeta as garotas. Dalton sentia-se em casa na Sociedade Literária e Filosófica de Manchester. Então, assim, são pessoas, né, que, como eu digo para vocês, estudaram e profundamente a ciência, dentro da ciência, para então aí entender os seus próprios pensamentos, a sua própria intuição, né? Presley também era químico bastante ativo. Utilizava ar fixo para fazer água com gás. Por isso, lembra-se dele hoje, na próxima vez que tomar um refrigerante. Identificou-se diversos gases novos e, como todos os químicos pneumáticos, desejava saber o que acontece quando as coisas queimam. Sabia que o ar exercia uma função na queima, além de saber que havia um tipo de ar, um gás, que fazia as coisas queimarem de modo ainda mais vigoroso do que o ar comum que nos cerca, que nos circunda. O homem que batizou o oxigênio ainda é conhecido como o pai da química moderna, Anthony, e de 1743 a 1794 teve uma morte violenta durante a Revolução Francesa. Foi preso, julgado e guilhotinado, não por ser químico, mas porque era fazendeiro real. Na França pré-revolucionária, o rico podia pagar uma taxa ao Estado para ser coletor de impostos e depois manter o que conseguisse coletar. O sistema era corrompido, mas não há evidências de que Lavoisier tenha se aproveitado do sistema, no caso, né? Na realidade, dedicou boa parte do seu tempo antes da Revolução fazendo importantes pesquisas científicas e técnicas para o Estado, investigando uma série de questões relevantes em termos de manufatura e agricultura. Sem isso, sem o cientista, não existiria as invenções que hoje nós fazemos utilidade, né, dessa base científica, tá? Nós hoje usamos muita coisa que naquela época de 1800 para cá, 1700 para cá, foram descobertas por esses grandiosos cientistas, tá? E químicos, né? Então, gente, agora eu venho com a parte para vocês entenderem um pouquinho porque o cristianismo nos trouxe essas barreiras, essa limitação dos pensamentos, essa limitação de quem é Deus, essa limitação sobre o próprio universo, essa limitação de quem era Jesus Cristo realmente, né? E quem continua sendo, né? Esse Deus único que todos buscam e que está dentro de você mesmo. Quando você tem pensamentos frutíferos, quando você tem boas energias, quando você tem boas vibrações dentro de você, tudo isso faz parte do seu Deus interior, tá? Mas para a gente chegar nessa barreira que traz o cristianismo, eu vou passar para vocês uma visão que talvez você nunca leu na sua Bíblia. Essa Bíblia minha aqui é a Bíblia católica, tá? Eu ganhei ela quando eu fiz um cursilho lá no Morro das Pedras, se eu não me engano, em 2011, 2010, 2011. Ó, essa Bíblia, ela traz conceitos de 2011 para cá, no caso, ela foi reproduzida, né? Não reproduzida, gente, a gente fala reescrita, né? Que eles estão sempre renovando a sua Bíblia, trazendo aí as mensagens que deixadas já pelos nossos profetas passados, né?
Então, essa Bíblia católica, ela traz uma introdução geral, tá? Do que é a Bíblia, como nasceu a Bíblia, tá? Vou passar aqui para vocês. Um meio para compreender melhor a Bíblia é ver como ela nasceu. Para isso, importa conhecer a história do povo que deu à luz a ela. Veja os quadros cronológicos nas páginas finais da presente edição. Então, quer dizer que nessa edição de 2011, eles traziam, não sei se as outras Bíblias trazem isso, de onde nasceu a Bíblia, tá? E aí vamos botar lá, uma breve história do povo de Deus. A Bíblia é uma história de amor, a história da lealdade de Deus para com o seu povo, que ele escolheu para testemunhar o seu amor. Os patriarcas, quer dizer, Abraão, Isaac e Jacó, em Israel, eles já eram vistos como patriarcas, tá? Então, essa palavra patriarca já vem de Abraão, tá? Lembra que tem um episódio de que Cristo na Terra falou que eles não conheciam Deus, que eles seguiam o diabo? Pois é, nessa época eles seguiam a teoria patriarca de Abraão, por isso que eles não compreendiam aquele feminismo que tinha já em Cristo, né? Da triunidade, né? Aquela linguagem, de terceira linguagem de Cristo que defendia aí os mais pobres, os mais humildes, e aquela imensa visão que ele tinha de que ricos não entrariam no céu, né? Por conta dos seus ossos estarem cheios de corrupção, né? Então essa visão de Cristo era justamente porque eles eram patriarcas. Eles levavam muito a sério a geração de Abraão. E aí, então, vamos ler um pouquinho sobre isso. Os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, em Israel, o povo da Bíblia, chama-se a si mesmo de filhos, descendentes de Israel, israelitas. Os outros os chamam de hebreus, gente desorganizada, nômades. Israel é o neto de Abraão, o patriarca por excelência, ligado à antiga cultura da Mesopotâmia, à Babilônia do tempo do rei Hammurabi, por volta de 1800 a.C. Abraão migra então para a terra de Canaã, Israel, Palestina, Líbano. Tem 2 filhos, Ismael, do qual descendem os ismaelitas, os árabes. E Isaac, o pai de Jacó, que é chamado Israel. No tempo de Jacó, Israel, o país dominante é o Egito, tá? Por isso, essa visão das pirâmides, né? Essa visão masculina e patriarcal, tá? Vem daqui, do Egito, tá? É uma limitação, gente. Não passa de uma limitação, não é maldade. Você não pode ver maldade nisso. Você não pode ver maldade em pessoas que ainda não têm o conhecimento necessário, tá? Para avançar e abrir uma porta, tá? Maldade é uma coisa, maldade é pessoas que matam umas às outras. E limitação é outra coisa, tá? Então, vamos lá. Dominante o Egito. Para lá se dirigirem num momento de corestia. Os 12 filhos de Jacó, José e seus irmãos. É lá também que, depois da morte de José, vão conhecer a escravidão. Tudo isso que eu falei aqui nasceu a escravidão. Devido ao patriarcado vindo de Abraão antes de Cristo, devido a essa mentalidade, né, piramidal das pirâmides, devido a toda essa imagem que criaram em volta de Deus carrasco, Deus mau, Deus que cobra, Deus que pune, Deus que manda fazer sacrifícios, tá? Toda essa visão vem então do patriarcado, tá? É ruim? É ruim para os homens, tá? Limita os homens no seu pensamento, no seu conhecimento. Então, aí depois disso vem então as gerações. Josué e os juízes, os primeiros reis, Saul, Davi, Salomão. Depois vem o reino dividido, o reino do norte, os assírios. Depois vem o reino do sul, Judá. Depois vem os babilônios, o exílio babilônico. E depois vem o período persa, nasce então o judaísmo, tá? E depois vem também do judaísmo no helenismo.
E aí depois vem o fim do templo e do judaísmo.